Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós leremos versículos de 1 a 10. Irmãos, os estudiosos, eles são unânimes em dizer que nós estamos diante de um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. O capítulo 11 diferente dos capítulos anteriores, os capítulos 9 e 10, que tratam da questão dos judeus e trabalharam, e nós vimos aqui, nós tratamos aqui, no sentido deles trabalharem do porquê os judeus rejeitaram a Deus. Veremos a resposta, veremos aqui no capítulo 11, a resposta do apóstolo Paulo para a seguinte pergunta: Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou o seu povo? Porque ficou muito claro nos capítulos anteriores que o povo de Israel rejeitou o Messias. Povo, coração duro, desobediente. Mas a pergunta mais importante não é se o povo rejeitou a Deus, mas se Deus rejeitou o seu povo. E Paulo vai tratar dessa questão nesse capítulo que nós começamos a considerar no dia de hoje. Então atente aí para os 10 primeiros versículos do capítulo 11. Diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Amém. Meus amados irmãos, logo aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo antecipa a pergunta que naturalmente viria à mente de um judeu. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? Irmãos, no final do capítulo 10, no versículo 21, nós vimos aqui que Deus sempre esteve com as mãos estendidas para o povo de Israel. E a possível pergunta aqui é: tudo bem, Paulo, Deus sempre esteve com as mãos estendidas para o povo de Israel, mas Ele parou de estender? Será que agora que Ele abriu o Evangelho para os gentios, também significa que a mão dele foi retida e que Ele não quer saber mais do povo de Israel? A resposta de Paulo é uma negativa enfática: de modo nenhum. Nós já tratamos aqui desse tipo de negativa em textos anteriores, e é uma negativa nervosa, irmãos. É como se ele dissesse assim: vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando.
E a seguir, o apóstolo Paulo vai afirmar que Deus não rejeitou o seu povo, e ele traz algumas provas. Paulo traz algumas provas de que Deus não rejeitou o povo de Israel. A primeira prova está ainda aí no versículo 1. Paulo está dizendo que a prova é ele mesmo. Ele mesmo é a prova de que Deus não rejeitou o seu povo. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Paulo está afirmando que a conversão dele, o apostolado dele, são provas de que Deus não rejeitou o seu povo. Paulo era um judeu, um fariseu que foi ensinado aos pés de Gamaliel, uma escola rabínica das mais influentes da época, um homem que tinha acesso aos mais altos sacerdotes a ponto de receber cartas, dando a ele poderes para perseguir aqueles que iam no caminho. Se Deus tivesse rejeitado o seu povo, ele não estaria escrevendo essa carta. Eu sou israelita, diz o apóstolo Paulo. Aí está a prova cabal de que Deus não rejeitou o seu povo. Paulo ainda enfatiza que era da descendência de Abraão, ou seja, as promessas feitas a Abraão também pertencem a ele, e ainda ressalta que era da tribo de Benjamim, tribo que, ao lado da tribo de Judá, foram as únicas que permaneceram fiéis a Davi e que não foram contaminadas pelos casamentos interraciais, como aconteceu com as outras 10 tribos. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu sou um judeu raiz, eu sou puro sangue, um cristão, eu estou pregando o evangelho, isso é prova de que Deus não rejeitou o seu povo. A segunda prova está aí nos versículos 2 e 3, que fala do ministério do profeta Elias. Paulo, o texto que nós lemos aqui, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós vemos aqui registrado, então, que é uma história muito conhecida, que tem como contexto o profeta Elias vencendo os 450 profetas de Baal, mas depois ele foi ameaçado por Jezabel, ficou com medo, fugiu, e depois de caminhar muito tempo, ele se escondeu numa caverna no Monte Horebe. E Deus foi ao encontro de Elias. Deus foi ao encontro de Elias e perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele dá essas 4 respostas que nós temos aqui no texto. Primeiro, ele diz, matar os teus profetas. Segundo, ele diz, derrubar os teus altares. Terceiro, sou o único que sobrou. E quarto, procuram tirar-me a vida. Então, no versículo 4, Paulo ressalta, diante disso, o que é que Deus respondeu a ele? O que é que Deus disse a ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E o que é que Paulo, irmãos, quer dizer aqui? Que Deus sempre teve um remanescente. Deus reservou remanescentes fiéis, esse grupo de judeus convertidos, circuncidados no coração. E a chave do versículo 4 aqui é a palavra reservei, que tem um sentido de proteger, de guardar. É como se Deus estivesse dizendo que por meio no meio daquela paganização de Israel, daquela imoralidade que Jezabel havia introduzido o culto pagão ali no meio de Israel, mas no meio daquela perversidade, no meio daquela imoralidade, idolatria, Deus havia preservado um grupo de pessoas que jamais dobrariam o joelho diante de Baal. Deus está dizendo aqui, olha, Elias está dizendo para nós também, que temos acesso agora às Escrituras. Eu sempre tive uma lâmpada acesa, mesmo nos piores momentos de Israel, na mais
escura, daqueles momentos mais escuros de Israel, questões morais, espirituais, naqueles momentos de decadência de Israel, eu sempre tive um remanescente. Eu sempre tive um povo que eu mantive fiel. No versículo 5, irmãos, ele continua falando daqueles que Deus guarda, daqueles que Deus protege. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente. Ou seja, no tempo de Elias, irmãos, tinha seus remanescentes, e hoje Deus também tem os seus remanescentes. Deus também protegeu um grupo de pessoas que tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Uma das coisas, meus amados irmãos, que me saltam os olhos ao ler os escritos do evangelista Lucas, seja aquele compêndio que ele escreveu do Evangelho e do livro Atos dos Apóstolos, porque Lucas ele faz questão de mostrar a conversão dos judeus. Lucas, ele conta a história de Simeão, ele conta a história de Ana, dos apóstolos, ele conta a história do próprio apóstolo Paulo, essas histórias belíssimas. E quando chegamos em Atos, nós observamos a conversão dos 120, a conversão dos 3.000, ele faz questão de mencionar a conversão dos sacerdotes, de fariseus. É como se Lucas estivesse mostrando a todo instante que, por um lado, o evangelho estava sendo aberto aos gentios, mas, por outro lado, o Senhor ainda continuava com as suas mãos estendidas, preservando o seu remanescente fiel. Mas vale uma pergunta aqui, irmãos. O que segura esse remanescente? O que mantém essa pessoa fiel a Deus? Está aí no versículo 5. Segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça. Como é que essas pessoas são mantidas fiéis a Deus? Pense, por exemplo, nos 7.000 de Elias, Jezabel ali matando pessoas, forçando pessoas a se curvarem diante de Baal todos os dias, torturando pessoas. E Paulo diz que a razão deles permanecerem fiéis é a eleição da graça. A palavra eleição, irmãos, significa escolher. Deus escolheu israelitas e os reservou para si. Ele qualifica essa eleição como eleição da graça, que na Bíblia significa bondade, significa generosidade, amor de Deus. Deus concede essa graça a quem Ele quer, não depende de quem corre, mas de querer Deus. De querer Deus, ser generoso, bondoso com essas pessoas. E Paulo deseja mostrar, irmãos, Paulo deseja ressaltar aqui que não é pelas obras, não é pelo cumprimento da lei, não são as leis dietéticas, não são cerimoniais, não é porque o judeu vai ao templo, não tem nada a ver com isso, irmãos. Não são essas questões que foram definidas na eternidade. Esse cuidado de Deus, essa verdade de que nada poderá nos separar do amor de Deus, essas coisas foram definidas na eternidade. E é por isso que Jonas, o profeta do Antigo Testamento, ele afirma com todo o seu fôlego: a salvação pertence ao Senhor, ao Senhor pertence a salvação. Observe, irmãos, que Paulo já havia afirmado no versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Nós estamos aqui, essa palavra conhecer denota esse relacionamento íntimo com Deus.
Antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido ter um remanescente, salvar esse remanescente, colocar o Espírito Santo nessas pessoas, protegê-las da influência do mundo, da carne e do diabo. E no final, salvar e glorificar essas pessoas. A partir do versículo 7, irmãos, nós vemos algumas conclusões do apóstolo Paulo. Paulo vai trazer aqui as suas conclusões. Ele o faz com essa pergunta que está aí no versículo 7. Que diremos então? Ou seja, depois de tudo isso que eu disse, que conclusões nós podemos chegar aqui? Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque é fundamental você entender essas conclusões do apóstolo Paulo, porque muitas pessoas fazem confusão de como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo Testamento. E essa passagem lança muita luz a esse respeito. Primeira conclusão, está aí no versículo 7, logo no começo. O que Israel buscava, isso não alcançou. Essa é a primeira conclusão do apóstolo Paulo, que Israel queria, Israel não alcançou. O que Israel buscava, irmãos? Eles buscavam ser justos, eles buscavam ser salvos, eles esperavam um dia participar do reino do Messias, e Paulo está dizendo aqui que eles não alcançaram. Eles não alcançaram. E por que eles não alcançaram? Lá no capítulo 10, capítulo anterior, no versículo 3, Paulo ali já tinha antecipado um pouco essa resposta. Porque lá diz o seguinte: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E Deus, irmãos, Ele revelou a forma de ser salvo, de ser considerado justo diante dele. Qual é a forma que Deus estabeleceu para que as pessoas sejam salvas? Crendo em Jesus Cristo. Tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Crendo no Messias, irmãos. Mas os judeus, eles procuravam ser justos, eles procuravam a salvação diante do próprio jeito deles. Eles queriam fazer do jeito deles. Eles buscavam a salvação confiando nos próprios méritos. Por essa razão, nós temos essa explicação aqui no versículo 7. O que Israel buscava, não alcançou. Segunda conclusão de Paulo, irmãos, está aí no meio do versículo 7. Mas a eleição conseguiu isso. Então, os judeus eleitos pela graça, aqueles que se converteram a Cristo, aqueles que receberam fé, aqueles que creem no Messias, eles foram alcançados pela eleição, eles foram salvos. Ou seja, a eleição fez isso. E a terceira conclusão, e essa conclusão tem a ver com aqueles que não foram eleitos, aqueles que não são os remanescentes, está aí no final do versículo 7. Os demais foram endurecidos. Irmãos, nós temos aqui uma afirmação muito dura. O que Paulo está dizendo é que aquelas pessoas que não faziam parte daquele grupo de remanescentes, eles foram endurecidos. É uma afirmação muito dura na Bíblia. Aqueles que não fazem parte do remanescente, aqueles que não foram eleitos, a palavra diz que Deus endureceu o coração deles. Deus endureceu. E é importante ressaltar, porque quando nós vemos essa afirmação de endurecimento de coração por parte de Deus, nós temos outros textos da Bíblia que falam a respeito disso, Deus endurecendo o coração. E quando Deus endurece o coração de alguém, você não pode ter em mente
a ideia de que Deus, ele chega assim e diz assim: olha, eu vou pegar o coração daquela pessoa que quer me servir, daquela pessoa que quer fazer a minha vontade, e eu vou pegar aquele coração e fazer um coração mau. Eu vou transformar aquele coração num coração mau. Você não pode ter em mente, você não vai ver na Bíblia Deus fazendo essas coisas. Você não vai ver na Bíblia Deus pegando um coração obediente a Ele e fazendo dele um desobediente. Nós não vemos isso nas Escrituras. Vocês conhecem, por exemplo, a história de Faraó. Quando Deus endureceu o coração de Faraó. E como era aquele homem, irmãos? Como era o Faraó? Faraó era um homem que se achava um Deus. Faraó era um idólatra. Era um homem arrogante, alguém que não reconhecia o Deus de Israel. Então, Israel também é um exemplo disso. O povo de Israel também é um exemplo disso. Nós tratamos aqui, no capítulo 10, Paulo citando que Israel sempre rejeitou os profetas, sempre rejeitou aqueles profetas, apedrejavam os profetas, praticando idolatria, querendo voltar para o Egito, sempre tiveram um coração duro, a ponto de negar o Messias, a ponto de matar o Filho de Deus. Deus não endurece coração de pessoas obedientes que querem agradar a Deus. E Paulo, para não deixar dúvidas, ele diz assim, ele cita o Antigo Testamento e chama como testemunha o profeta Isaías, capítulo 29, 10, que está aí no versículo 8 de Romanos 11. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Veja aqui, irmãos, o contraste. Nós encontramos aqui um contraste, enquanto para o eleito, pela graça, Deus dá o Espírito Santo, para os não eleitos, Deus dá o espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. A ideia aqui, irmãos, desse espírito de profundo sono é uma pessoa que está sob efeito de um narcótico, é uma pessoa que tomou bebida forte, tem os seus sentidos embaralhados. E quem fez isso com eles, irmãos? O texto diz que foi Deus, irmãos. Deus fez isso com eles. Foi Deus que deu a eles um sentido bagunçado. E foi Deus que impediu que eles ouvissem. É uma ação divina aqui, irmãos. É uma ação divina, é uma citação de Isaías para mostrar que tudo isso já estava profetizado no Antigo Testamento. E ainda para não deixar dúvidas, ele cita Davi nos versos 9 e 10. E Davi disse que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre curvadas as suas costas. Paulo está citando aqui o Salmo 69, versos 22 e 23, um salmo messiânico. Nós sabemos que na cultura antiga, a mesa era um lugar de celebração, a mesa era um lugar de festa, de alegria. Essa é a imagem que nós conhecemos do Antigo Testamento, da cultura antiga. Mas aqui, Paulo diz que no lugar de festa, ele toma o Salmo 69, no lugar de festa, se torna um lugar de sofrimento, de punição, porque eles não vão enxergar,
eles vão ter os olhos obscurecidos, eles não terão percepção, eles terão as costas encurvadas, ou seja, um símbolo de derrota, de fraqueza, de escuridão, porque eles não pertencem àquele remanescente fiel, àquele grupo de remanescentes fiéis. Então, essas duas figuras que foram dadas por Paulo, a figura de Isaías e de Davi, é o símbolo, a ilustração da vida de alguém que Deus endureceu o coração. E a fala dele é o seguinte: Deus endureceu esses judeus que não aceitaram o Messias, que não foram eleitos pela eleição da graça, que não foram eleitos pela graça. Muito bem, irmãos, nós finalizamos aqui os versículos que nós lemos, expomos aqui os versículos. Eu gostaria então de trazer algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição, eu espero que tenha ficado muito claro nesses textos que nós temos considerado, nas pregações que os irmãos ouvem constantemente aqui nesse púlpito, que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. A eleição é pela graça de Deus. Essa é uma verdade que nós temos ressaltado desde a primeira pregação nessa carta de Paulo aos Romanos. Essa é a lição principal dessa carta, irmãos. A epístola gira em torno disso, não é? Como é que Deus salva? Como Deus justifica? Deus salva pela graça, irmãos, não é pelas obras. A questão não é se você é uma boa pessoa, não é se você é melhor do que o fulano, não é se você é caridoso. Esses não fazem parte dos critérios de Deus. A questão é se você crê. A questão é se você crê. Essa é a questão, irmãos. Somente a graça de Deus pode quebrantar o nosso coração. Somente a graça de Deus para tirar a cegueira dos nossos olhos. Somente a graça de Deus pode destampar os nossos ouvidos. Somos salvos somente pela graça de Deus. A segunda lição é uma verdade dura que nós tratamos aqui. É uma verdade dura, mas é uma verdade solene. Deus endurece pecadores. Deus endurece pecadores. É Deus que endurece, irmãos. E é verdade que nós não estamos muito acostumados com esse aspecto do ser de Deus, não é verdade? Há muitas pessoas, elas criaram uma versão de Deus, a respeito de Deus, uma versão meio adocicada. Uma versão meio adocicada de Deus, como se Deus fosse como um Papai Noel, bonachão, aqui pronto sempre para dar presentes. Ou como um mordomo bondoso, um mordomo inglês, bem educado, que olha para a humanidade e diz assim: olha, eu queria tanto salvar vocês, eu queria tanto salvar vocês, mas vocês não querem, eu não posso fazer nada. Ou então ele olha para o pecador rebelde e diz assim: eu queria te salvar, mas eu não posso passar por cima de você. Eu queria te salvar, mas eu não posso passar por cima do seu querer. Eu sou um Deus bom e respeito a sua liberdade, ou como muitos acham que ainda é possível ter, eu respeito o seu livre-arbítrio. Esse Deus fraco, irmãos, esse Deus fraco não é o Deus da Bíblia. Esse Deus fraco não é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia, Ele é rei. O Deus da Bíblia, Ele é poderoso, é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele muda corações, Ele transforma vidas. Ele tem o poder para fazer isso, irmãos. O Deus da Bíblia muda pessoas, transforma vidas. Ele tem todo o poder para transformar o nosso coração. Ele tem poder para mudar as nossas afeições. Ele pode mudar o nosso querer, Ele pode tudo. O Deus da Bíblia pode tudo, irmãos. Ele endurece, inclusive, quem se rebela contra Ele. Foi assim na história de Israel e continua sendo assim nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E é por isso que eu estou me dirigindo a você, que ouviu o Evangelho várias vezes. Dê atenção a essas palavras. Dê atenção a essas palavras. Você que fica tentando argumentar, criar desculpas por si mesmo, tipo, eu quero curtir mais um pouco, e quando eu for velho, quando eu for mais idoso, então eu vou me voltar para Deus, eu vou me voltar para uma religião. E usa isso para permanecer no pecado. E pensando que quando ficar idoso pode se converter. Você acha mesmo? Você é arrogante o suficiente para pensar que pode enganar a Deus? Você não pode se converter. Você não pode se autogerar. Talvez esse seu auto-engano de achar que lá, quando tiver idoso, pode se converter, talvez já seja sinais do endurecimento de Deus na sua vida. Há 2 sacerdotes no Antigo Testamento, filhos de Eli, chamados Hófni e Finéias. É uma história terrível de homens que participavam do sacerdócio, mas eram irreverentes. Eles praticavam imoralidades com mulheres, roubavam das ofertas. E um dia Deus mandou um profeta para falar com eles, mas eles não ouviram o profeta. Um dia Deus usou o seu próprio pai para falar com eles. Então Samuel, que é o escritor aqui, explica porque eles não deram ouvidos à pregação da palavra de Deus. Porque eles não se arrependeram. Aqui no texto vocês vão notar que existe uma razão deles não mudarem o coração deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 25, aqui temos o próprio pai deles falando, que era sacerdote também, dizendo o seguinte: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Observe aqui, irmãos, o endurecimento de coração não era um endurecimento de gente boa, não é um endurecimento de gente que amava servir ao Senhor, que era fiel ao Senhor, que buscava agradar ao Senhor. Era gente má. Era gente má, longe dos caminhos do Senhor. Deus não deu graça para eles ouvirem e se arrependerem. E por que, irmãos? Por que Deus não deu graça para eles se arrependerem? Está aí a resposta. No próprio versículo, no final, porque Deus queria matá-los. Deus queria matá-los. E o Deus do Novo Testamento, irmãos, dos dias de hoje, é esse mesmo Deus do Antigo Testamento. É esse mesmo Deus. Eu espero que
ou quando você ouvir, você que não é crente, quando você ouvir passagens como esta e pensando na sua própria vida, você tema diante de Deus. Você tema diante de Deus e diga para Deus: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, muda a minha vida, não endureça o meu coração. Porque essa ideia de que você pode permanecer no pecado quanto tempo você quiser, e depois, quando você estiver velho, se converter, essa ideia, talvez, como eu já afirmei, pode ser sinais de que Deus já está endurecendo o seu coração. Portanto, creia no Senhor Jesus, humilhe-se diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, peça misericórdia, clame pela graça de Deus. E a última fala, irmãos, a última aplicação que eu tenho para os irmãos é para aqueles que estão se sentindo sós. Você que tem essa sensação de que está sozinho, de que tudo está dando errado na sua vida, aquela sensação de isolamento. Lembre-se da história de Elias. Lembre-se da história de Elias que nós destacamos aqui hoje. Deus dizendo para Elias: Elias, você não está só. Elias, eu ainda tenho 7.000 homens. Elias, eu tenho um povo, eu tenho um remanescente. E eu espero que nesta manhã você se recorde disso e o seu coração receba conforto, receba refrigério. Você não é o único. Você não é o único, você tem uma comunidade de pessoas que também sofrem, de pessoas que também passam por momentos difíceis. Muito cuidado, olhe bem o que eu vou dizer, muito cuidado com esse sentimento de autocomiseração. Você ficar ali sempre autocentrado, como um coitadinho, sempre ali se remoendo, ali sozinho, fechado em si mesmo, cheio de pena de si. Esse sentimento é muito perigoso. Esse sentimento é muito perigoso. Talvez seja a hora de você seguir o exemplo de Elias, de você se reencontrar com o Senhor, de você revisitar o seu chamado, de você buscar a face do Senhor e pedir para Ele se manifestar. Hora de você sair desse isolamento e buscar o Senhor. Busca a Deus, se fortaleça no Senhor. Lembre-se de que você não está só. Lembre-se de que você não está só. Deus tem um povo. Você tem uma família da fé. Você tem o próprio Espírito Santo que habita no seu coração. Deus te deu recursos para você sair desse isolamento, dessa situação, de se levantar e de servir a Deus com alegria. De servir a Deus com alegria. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.